Sabe quando a gente tá lendo um livro e, de repente, pá, no meio de uma frase, o autor joga uma palavra em outro idioma, sem tradução, sem nota de rodapé, sem nada. Sim, é uma experiência que te tira do eixo, né? Totalmente. E a gente fica pensando, o que o escritor quer com isso? É, sei lá, um descuido? Uma preguiça? Ou é uma provocação muito, mas muito bem calculada? Olha, essa pergunta é excelente, porque ela vai no centro de uma questão gigante da literatura mundial. E a resposta é: quase nunca é descuido. Na maioria das vezes, é uma decisão artística, assim, carregada de intenção. É uma fronteira que o autor cria de propósito. E é exatamente essa fronteira que a gente vai investigar hoje. Vamos fazer uma análise profunda da obra de um mestre nisso, o Salman Rushdie, e tentar entender por que ele coloca tantas palavras em hindi nos textos dele em inglês. É quase um desafio para quem lê. Isso. E para guiar a gente aí nessa conversa, vamos usar um diálogo fascinante entre dois acadêmicos incríveis, o David Damrosch e o Homi Bhabha, que, assim, dissecaram esse assunto. Perfeito. A nossa missão aqui hoje é justamente desvendar a estratégia por trás dessa escolha. E ela tem várias camadas, sabe? É artística, é cultural e, como a gente vai ver, é profundamente política. Não é só sobre palavras soltas, então. De jeito nenhum. É sobre poder, sobre identidade e, o que eu acho mais incrível, sobre a criação de novos mundos sonoros dentro da literatura. A gente vai explorar o que essa técnica exige de quem está lendo e o que ela acaba revelando sobre a história. Ótimo. Então vamos começar a desembrulhar isso. O ponto de partida do Damrosch e do Bhabha é justamente a obra do Rushdie. Eles citam o conto Chekhov em Zulu, por exemplo. O texto é em inglês, mas ele é todo salpicado, sabe? Cheio de termos em hindi, sem nenhuma colher de chá para o leitor. É quase um confronto. Você tá ali na sua, imersa na história e, de repente, uma palavra que te joga para fora, que te força a parar. Exatamente. A observação do Damrosch sobre isso é muito direta. Ele diz que o Rushdie basicamente impõe uma exigência radical ao leitor de língua inglesa. A atitude é, nas palavras dele mesmo, eu vou colocar todo esse hindi aqui e não vou traduzir. Lide com isso. Lide com isso. Nossa, é muito forte. É uma declaração de independência literária. E soa como algo super moderno, muito pós-colonial, mas o Homi Bhabha mostra que a técnica em si não é tão nova assim, certo? Ele faz um paralelo com um poeta bem mais antigo. Sim, e é aqui que a conversa fica fascinante. O Bhabha conecta na hora essa atitude do Rushdie com a de um poeta modernista, o T.S. Eliot. Ele lembra do final do famoso poema The Wasteland, que é um marco, né? Claro, a Terra Desolada. Isso. O poema, todo em inglês, termina com 3 palavras em sânscrito. Shanti, shanti, shanti. É o famoso shanti, shanti, shanti. Que, se eu não me engano, quer dizer algo como a paz que excede todo entendimento, uma coisa assim. Mas imagino que a maioria dos leitores do Eliot na época não fazia a menor ideia do que significava. Nenhuma ideia. E aí o Bhabha resgata uma anedota maravilhosa sobre isso. Um crítico da época, bem sarcástico, disse que o Eliot poderia ter terminado o poema com pente, pente, pente. Mentira! Que maldade. E que para o leitor médio ocidental, o efeito sonoro exótico teria sido praticamente o mesmo. Ninguém ia notar a diferença. Nossa, mas sendo bem sincera, dá para entender a provocação do crítico. Para quem não tem a referência, o som da palavra estrangeira pode virar só um som, né? Um ruído meio exótico. Poderia. E é aí que o Bhabha vira o jogo. Ele diz que a piada, embora seja inteligente, erra completamente o alvo. Para o artista, seja o Eliot ou o Rushdie, o que importa primeiro não é o significado que você acha no dicionário. E o que é, então? É a integridade sonora da palavra. O som em si já é a mensagem. Entendi. Então a ideia não é só entender o significado, mas sentir o som da outra cultura invadindo o texto. É uma experiência mais sensorial do que intelectual nesse primeiro momento. Exatamente isso. Bhabha usa uma expressão que eu acho linda. Ele diz que, mesmo sem entender o significado literal, a paisagem sonora da palavra cria um mundo. A palavra estrangeira funciona como uma interrupção,
uma intrusão. Uhum. Ela quebra aquele fluxo suave da leitura na sua língua e te força a encarar um som que não é seu. Um som que carrega um universo inteiro com ele. E tem um nome técnico para isso. Ele usa algum conceito específico da linguística. Usa sim. Ele diz que essa técnica dá um lugar de destaque ao que a gente chama de significante, que é a forma acústica da palavra, o som dela. E isso em detrimento do significado. A palavra vale pelo que ela soa, antes de valer pelo que ela quer dizer. Efeito sonoro antes do semântico. Perfeito. E quando você faz isso repetidamente, como o Rushdie faz, o texto deixa de ser um tecido assim homogêneo. Ele se transforma no que o Baba chama de mosaico de hibridização. Mosaico de hibridização, gostei muito do termo. É como se o texto virasse uma colagem, então. Pedaços de sons de mundos diferentes colados na mesma página, criando uma imagem que é totalmente nova e fragmentada. É a imagem perfeita. Uma colagem de sons, de culturas, de histórias. E a beleza da obra está justamente nessa mistura, sabe? Nessa tensão entre os diferentes pedaços do mosaico. Ok, essa dimensão artística, estética, faz todo sentido para mim. Mas eu fico pensando, isso não é uma aposta meio arriscada? Um autor não corre o risco de, sei lá, alienar uma parte do público? O leitor que não faz parte desse clube bilíngue? Qual é a aposta sociológica por trás disso? Essa é exatamente a próxima questão que o Baba levanta. E a resposta dele é o que ele chama de a resposta sociológica. Ele nos lembra do contexto da época, né? Quando o Rushdie começa a publicar ali nos anos 70, 80, algo novo estava acontecendo. O que seria? Um público emergente e cada vez maior da diáspora sul-asiática no mundo de língua inglesa. Ah, claro. Pessoas que nasceram ou cresceram no Reino Unido, nos Estados Unidos, mas cujas famílias vieram da Índia, do Paquistão. Exatamente. Gente que vive entre culturas, que fala inglês na rua, na escola, no trabalho, mas que em casa, com a família, ouve e muitas vezes fala hindi, urdu, punjabi. Essas pessoas navegam nesses dois mundos linguísticos todo dia. Ah, então a chave é essa. Ele não está escrevendo só para o leitor britânico branco. Existe um outro público que vai ter uma experiência de leitura completamente diferente. Uma experiência de reconhecimento, de se ver ali. Precisamente. O Rushdie está pela primeira vez, em grande escala, escrevendo para esse público. Para pessoas que entendem as duas línguas, que captam as nuances das palavras em hindi sem precisar de um dicionário. É um público que, naquele momento, estava reivindicando seu espaço cultural, sua identidade híbrida. Então ele não só reconhece esse público. Ele o coloca no centro da obra dele. Ele oferece um texto que espelha a realidade fragmentada e rica dessas pessoas. Isso muda tudo. Hoje a gente talvez veja isso com mais naturalidade, em séries, músicas, mas para a época deve ter sido uma revolução. Ele estava basicamente dizendo, o centro do mundo literário não é mais só Londres. Existem outros centros, outras audiências tão ou mais importantes. Foi um gesto de uma força tremenda. E essa recusa em traduzir, em facilitar as coisas, fica ainda mais poderosa quando a gente compara com o que vinha antes. Alguém já tinha usado palavras indianas na literatura inglesa antes, mas de um jeito completamente diferente, não é verdade? Sim, quem? Bom, a comparação que o Damrosch faz aqui é crucial. Ele coloca o Rushdie lado a lado com um escritor de outra era, do auge do Império Britânico, Rudyard Kipling. Kipling, autor de O Livro da Selva, o grande poeta do Império. Ele também escrevia sobre a Índia para um público britânico e também usava palavras locais. Então, qual é a diferença fundamental na abordagem dos dois? A diferença é, assim, abissal. E ela revela tudo sobre a mudança nas relações de poder. O Damrosch explica que o Kipling, sim, usava muitas palavras em hindi. Mas qual era o procedimento dele? Ele traduzia. Na mesma hora. Ele inseria a palavra e imediatamente a traduzia. Quase sempre colocava a tradução entre parênteses logo em seguida. Quer dizer, ele basicamente segurava na mão do leitor. Perfeitamente colocado. O Kipling se posicionava como o tradutor, o antropólogo, o guia. A mensagem implícita dele para o público britânico era: não se preocupem, esse mundo é estranho, é exótico, mas eu estou aqui para decodificá-lo para vocês. Eu sou a ponte segura entre o nosso mundo
e o deles. Nossa, que diferença brutal. É como se o Kipling estivesse oferecendo um tour guiado num zoológico exótico com todas as plaquinhas de identificação, enquanto o Rushdie te larga no meio da selva e fala, se vira. É isso. A relação de poder é outra. Completamente outra. É exatamente essa a ruptura. Rushdie se recusa a ser esse tradutor. A mensagem dele é, como o Damrosch aponta, não, eu não serei essa ponte para você. Você terá que fazer a tradução por conta própria. Ou melhor ainda, vai ter que aprender a conviver com o não traduzido. É uma quebra radical. É uma quebra radical com a tradição colonial de apresentar outras culturas como, objetos de estudo a serem explicados para o Ocidente. Ele devolve a autonomia à língua e à experiência que ele descreve. E o que acontece com quem está lendo, com quem foi largada na selva? Essa experiência de ter que se virar, de encarar o estranho, o que isso provoca na prática? É aí que o argumento do Baba atinge o seu ponto mais poderoso e mais político. Ele argumenta que, antes mesmo de a pessoa decidir pegar um dicionário para procurar o significado da palavra, ela é forçada a uma tarefa muito mais profunda. Que seria? Se adentrar na estranheza desta outra língua. É um momento de confronto, então. Um choque de realidade. O texto te obriga a parar e a reconhecer que o seu mundo e a sua língua não são os únicos, nem os centrais. Sem dúvida. É um ato político embutido na estética, porque a mensagem implícita, especialmente para o público britânico, é cortante. É como se o Rushdie estivesse dizendo nas entrelinhas: sim, lembrem-se, esta língua que vocês não entendem, o hindi, o hindustani, é a língua do povo que vocês governaram por séculos. Foi no contexto do Império Britânico que vocês criaram as condições históricas para que nós da diáspora acabássemos falando a língua de vocês, o inglês. Uau! É uma cobrança, então, uma espécie de conta histórica sendo apresentada ali na literatura. Uma cobrança de responsabilidade histórica. Você consegue imaginar o impacto disso num leitor britânico dos anos 80? Alguém que cresceu acostumado a ver a Inglaterra como o centro do universo, até tudo traduzido para ele? Imagino que um misto de irritação para alguns e talvez uma curiosidade profunda para outros. Uma quebra de conforto total. De repente, a língua que era deles, o inglês, volta transformada, carregando outras vozes, outras melodias, outras histórias dentro dela. Exato. Aquelas palavras em hindi não estão ali por acaso. Elas são quase como uma cicatriz, um lembrete constante daquela história compartilhada, mas profundamente desigual. É exatamente isso. A língua inglesa no texto do Rushdie não é mais pura. Ela carrega as marcas, os sons, as feridas do Império. E é isso que leva o Baba à sua conclusão brilhante. Que é? Ele descreve a linguagem de Rushdie não como uma escolha artificial, mas como uma fusão inevitável, o resultado de um processo histórico. É como se a diáspora estivesse dizendo: nós pegamos algo de vocês, a língua inglesa, e pegamos também algo que é nosso, o hindustani, e a partir desse encontro, dessa colisão, nós formamos a nossa própria língua. Então o que a gente está lendo naquelas páginas não é mais só inglês, nem é hindustani. É uma terceira coisa, uma língua nova que nasceu desse encontro. Perfeito. Baba diz que a língua de Rushdie é ao mesmo tempo inglês e uma espécie de hindustani não inglês. É um novo dialeto, uma nova forma de discurso que só poderia nascer da experiência pós-colonial. E ele ainda leva o argumento um passo adiante de uma forma bem provocadora. E o que ele propõe? Ele sugere que o público britânico deveria assumir uma certa responsabilidade e talvez até sentir um certo orgulho por essa nova linguagem. Afinal, ela é, em parte, a herança deles. É o que a história que eles iniciaram produziu. Mas tem um porém, né? Tem um porém fundamental. Essa nova língua é, em grande parte, a tradução que a diáspora fez dessa herança. É o resultado de um encontro histórico complexo que agora foi transformado em arte. Que análise poderosa. Então vamos tentar amarrar tudo isso. Se a gente fosse resumir as ideias-chave que tiramos dessa conversa, o que seria mais importante destacar? Acho que o primeiro ponto, o mais fundamental, é que usar palavras não traduzidas raramente é um erro. É uma escolha artística deliberada, focada em criar uma paisagem sonora, um mosaico de mundos que desafia quem lê
a uma experiência mais sensorial. Certo. O segundo ponto seria que essa técnica não é só para excluir, na verdade é uma forma de se comunicar com vários públicos ao mesmo tempo. Ela fala diretamente com uma audiência da diáspora, que se sente representada ali, Uhum. e, ao mesmo tempo, desafia o leitor monolíngue a confrontar o próprio lugar no mundo e na história. Exato. E, por fim, talvez o ponto mais profundo. É uma declaração potentíssima sobre colonialismo, herança e a responsabilidade que todos nós temos na evolução da linguagem. É a prova de que a língua não é algo estático, puro. Ela é viva, é híbrida e é moldada pela história o tempo todo. Perfeito. A palavra não traduzida deixa de ser uma barreira e vira um portal para toda essa complexidade. Exatamente. E isso deixa a gente com uma reflexão final, algo para quem nos ouve pensar a respeito. Partindo de toda essa discussão, se a linguagem que a gente usa de fato molda a nossa realidade, o que acontece quando nós mesmos começamos a misturar intencionalmente os mundos sonoros de diferentes idiomas do nosso dia a dia? Que novas realidades ou que tipo de mosaicos culturais e pessoais a gente poderia criar em nossas próprias conversas?